Tela título: A Gênese do Homem do Fim do Mundo. E nesse processo que sucede o açúcar, né, na economia, que a Na gente tela, tem aí, no episódio café anterior. E depois a indústria, há um deslocamento desse No eixo, canto inferior tal direito, eixo um intérprete de econômico Libras poder traduz que o se fala conteúdo. até hoje, do norte para o sul. Você começa a ter uma economia que é extremamente relevante para a coroa. Então sim, acaba que o eixo olha lá para baixo, né? Se a gente olhar o mapa comum, você olha mais a sul. E isso se torna mais claro quando em 1878 você tem a realização do Congresso Agrícola no Recife, onde você tem falas, inclusive separatistas, quer dizer, com as elites desse espaço insatisfeitas com a atuação do Império, né, justamente acusando o Império de privilegiar o sul cafeeiro em detrimento do norte açucareiro, né, e pecuário, né. Na tela, episódio 2. Um país eugenista. Se passou a tentar trazer imigrantes para o Brasil, especialmente a partir de alguns decretos. Na tela, Pedro Nicásio Você Souto, incentiva historiador. a imigração, mas essa imigração ela também era seletiva, não é uma imigração de qualquer agrupamento humano, é uma migração especialmente europeia, branca, em virtude dessas teorias que para a época, que funcionavam à época, né, do darwinismo social, por exemplo, que hierarquizava, né, os grupos humanos, né, em categorias raciais, cujo branco é o epicentro. E a ideia do branqueamento é exatamente transformar o branco que está meio que na pirâmide social para essas teorias e fazer com que esse branco ele meio que cumpra todo o seu papel, mascarando toda a realidade que existia. A gente não pode perder isso de vista, porque esse preconceito contra Na tela, a população Otávio do Nordeste, Santiago, ele está de pesquisador. mãos dadas com o preconceito que se tinha com relação à mão de obra negra. A mão de obra que estava sendo aí libertada, né, nesse pós-abolição. Essa mão de obra que deixa as fazendas de café e vai ocupar um espaço urbano que não está muito bem definido e não se quer definir, porque o interesse do país era justamente a substituir essa mão de obra. Isso deriva também de um aspecto que já existia na Europa, já na segunda metade do século XIX, que é a ideia da eugenia, né? Que é exatamente de você tentar, por meios genéticos, né, melhorar a população. Então, uma eugenia positiva, para você permitir a reprodução de homens e mulheres brancas, e uma eugenia negativa, que é você impedir a reprodução de homens e mulheres negras, né, pardas e por aí vai. Apesar de muito revisitado, este é um capítulo da nossa história que muitos ainda desconhecem. A pintura, a redenção de Cam, 3 gerações de uma família, da avó negra, a mãe parda e ao neto branco. Em seguida, filme antigo de imigrantes europeus desembarcando de um navio e trabalhando em lavouras. Também existia um interesse social, racial, de fazer o que era chamado de eugenismo, que seria essa apuração da raça brasileira. E, para tanto, era preciso substituir essa mão de obra negra que existia no Brasil, escravizada, por uma mão de obra branca, livre, uma mão de obra que fosse criar uma espécie de reserva genética no país. Havia incentivos, haviam leis e incentivos. Por exemplo, para os italianos, alemães, por exemplo, havia a ideia de você pagar passagem para eles virem. Havia a ideia de você dar um pequeno lote de terra, de trabalhar de formas mais próximas ao dono do proprietário. Enfim, haviam mecanismos que facilitavam a vida dessas pessoas para cá. Isso começa já no final do século XIX, exatamente quando essas teorias estão surgindo, e passa a se desenvolver também na República. E na República isso ganha um fôlego maior, né? Em 1911, por exemplo, no primeiro Congresso Internacional das Raças, teve brasileiro, o Lacerda, por exemplo, que participou defendendo estrito senso que aplicar a técnica do branqueamento, nós teríamos uma população completamente branca. Nós incorporamos na tela, Margarida Dias, todo professor. O eurocentrismo, toda a ideia, inclusive dessas castas sociais, né, de nobreza. Então, a nossa elite, né, a nossa elite, ela é altamente preconceituosa, excludente, ela era automaticamente embranquecida, né? Vamos pensar no nosso maior
escritor, né? Primeiro presidente fundador da Academia Brasileira de Letras, Machado de Assis. Quem de nós não leu algum trecho ou foi obrigado, né, a ler na escola Machado de Assis? E qual é a imagem que a gente tem de Machado, né? É de um homem embranquecido. E a gente tem a legitimação pela arte. Um caso clássico é a obra de Modesto Brocos, A Redenção de Cã, que faz analogia exatamente ao personagem bíblico aí, descendente de Noé, né? Essa suposta maldição que havia e que tinha uma cura para isso, né? Nessa obra, que é uma obra muito significativa, a gente tem aí a pintura, uma A Redenção mãe, de Cã, avó, na verdade, é exibida, uma avó preta, mostrando os personagens que Otávio Deus, descreve. ao lado da sua filha, de cor de pele um pouco mais clara, segurando um bebê branco, e ao lado existe um europeu, supostamente um português de cor branca, né? Então mostrando essa família miscigenada e a gratidão dessa senhora aos céus por esse branqueamento da sua própria família, né? Então assim, essa tela campeã de prêmios, que foi muito valorizada no final do século XIX, é só um retrato mesmo de como é que se pensava, do que é que se passava na cabeça da elite do país. Então a gente vivia um contexto de vamos findar com essa escravidão, né, com a escravização das pessoas negras, mas vamos tratar de substituir essa mão de obra para que o Brasil tenha uma oportunidade genética, uma oportunidade de redenção, tal qual está posta na tela de Modesto Brocos. E essa redenção viria pela cor da pele, porque esse seria o fator civilizatório do Brasil. Então ser branco ou ser reconhecido como branco é fundamental para ter um espaço político, social, econômico nesse país. Aparece principalmente como uma tentativa de limpeza da raça. E como é que a raça brasileira, era assim que se referenciava, como é que a raça brasileira iria contribuir para o futuro? E a contribuição dizia respeito a essa tentativa de limpeza da cor da pele, não é? da construção de um grupo social mais embranquiçado. Um diagrama antigo mostra uma árvore com o título Eugênix. O tronco diz: aqueles que contrariavam esse projeto. A população negra, de 4 mulheres negras sentadas na rua, era vista como um problema. E os nordestinos também passaram a ser alvo. A pintura Retirantes, de Portinari, e uma foto antiga de crianças nordestinas pobres e descalças. Sem a predominância dos tão desejados traços europeus. O nordestino é, por si só, extremamente misturado, né? Existe uma frase famosa de Euclides, né, que volta e meia aparece em um discurso político, que é assim: o sertanejo do norte é um forte. Mas eu não entendo até o uso dessa frase, sobretudo por políticos aqui do Nordeste, quando na sequência Euclides despeja assim muitas depreciações contra nós nordestinos, né, colocados aí como esse ser que acumula raças excessivamente e por isso mesmo é inferior. Euclides chega a nos chamar de Hércules Quasímodo. Pintura do personagem Quasimodo, um homem com traços rudes e uma grande corcunda, vestindo roupas simples. Paris, que depois a Disney vai fazer o Corcunda de Notre Dame. Quer dizer, ele nos coloca como essa pessoa de molde único, disforme, feio, disforme, intelectualmente inferior. É esse sertanejo que aparece no imaginário nacional. Para o Centro-Sul, a gente, especialmente para o Sudeste, a gente passou a ser visto desde muito cedo como um espaço de degenerados, porque assim é a concepção, né, teórica, né, científica, do racismo científico, né? Então você tem uma população quase que inteiramente ali de degenerados e que também precisa passar por esse processo. Entre 1877 e 1879, o Nordeste vai amargar talvez a seca mais difícil da sua história. Estima-se que 500 mil pessoas morreram. Esse é um número, assim, para a gente ter uma ideia da gravidade dessa seca. Basta lembrar que em 2021 nós tivemos aí um número parecido com relação às vítimas da pandemia da Covid-19 no Brasil. De 1877 a 1879, talvez a maior seca que já existiu no Nordeste, que fez com que houvesse uma migração em massa, né, por parte dessa população para a região Centro-Sul, alimentou ainda mais esse desejo de dizer mesmo que o nordestino é alguém que é incapaz. E é incapaz por quê? Porque ele é misturado. Ele é muito misturado, ele é muito miscigenado. Consequentemente, é alguém que está numa condição de subalternidade.
imagem de um leito de rio seco, com um chão de terra completamente rachado. Em seguida, foto antiga de um sertanejo tocando rabeca e desenhos de retirantes. Um Brasil igualmente desigual, que os preteria em favor da mão de obra imigrante. Vivia um processo de declínio econômico, em virtude do nosso principal meio econômico, que era a produção de cana-de-açúcar, né, dos derivados dela, do açúcar, enfim, de outros produtos. Então a gente estava em declínio nessa época. Exatamente no momento, então, como que eu vou conseguir atrair esses trabalhadores para cá? Você tem dois lados. Você tem um lado daqueles de deputados, por exemplo, paraibanos, né, que defendem deputados gerais, né, paraibanos, enfim, e desde o século XIX que vai defender algumas políticas para o Nordeste, né, para o desenvolvimento do Nordeste, e do outro lado você tem figuras que passam a, por exemplo, negar completamente a possibilidade de levar alguma coisa para cá, tornando, inclusive, ratificando a ideia de que eles estão vindo numa migração forçada para cá porque eles não têm habilidade suficiente para desenvolver o seu próprio lugar. Lá, eles não conseguem, é uma região de degenerados, é uma região de pobreza, de miséria, não é pela ausência do Estado, é porque eles são misturados demais, eles são miscigenados demais. É um símbolo de impureza para um país que se quer ser moderno. Eu acho que a ideia de uma limpeza social, vamos dizer assim, né? Infelizmente ela se mantém até hoje, né? Quando o nosso objetivo é sempre se igualar, seja a Europa e depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente aos Estados Unidos, né? O nosso objetivo, o nosso sonho de consumo é ser como essa sociedade. Um desenho em preto e branco mostra um grupo de retirantes magros com feições sofridas, incluindo uma mulher segurando um bebê esquelético. É questionado e subjugado, o que revela a presença do racismo tanto na origem do preconceito quanto em sua manutenção. São Paulo, né, hoje a narrativa sobre São Paulo gosta muito de falar dos imigrantes que vieram dos outros países, sobretudo dos italianos, dos japoneses e tal. E eles falam pouco dos migrantes, né? Porque essa mão de obra toda que foi dos estados do Nordeste não faz parte dessa narrativa de uma São Paulo, uma cidade e de um estado cosmopolita, como ele quer se colocar, né? Mas em termos de números é algo proporcional essas duas levas de vinda de trabalhadores de fora e de migração dos trabalhadores daqui. E aí o Nordeste ele é só pintado, né, da seca. E a gente hoje sabe que não é só isso. O que antes se associava à prosperidade do açúcar, agora passa a ser profundamente associado às consequências e mazelas da seca, aos flagelos da seca e à onda dos retirantes. Quando ele vai ser definido, né, basicamente ele é definido a partir da seca. É a área de influência, de ocorrência da seca que vai servir para separar o norte do nordeste. A ideia de que as pessoas normalizavam essa violência no campo, e isso é outro fator que foi agregado a essa imagem do nordestino no imaginário nacional. Quer dizer, eu costumo dizer que as nossas elites elas optaram pela miséria.